Quantos podem dizer essa noite? Glória a Deus! Quero fazer um pedido aqui em nome de Jesus, mediante a visão que o Leonardo olhou aqui e observou. Está muito espaço aqui dentro da igreja, nos bancos. Quero convidar os irmãos que estão aí afora, sentados nos bancos, irmão, porque eu acho que uma brasa perto de outra brasa acende mais rápido, louvado seja o nome do Senhor. E ontem o negócio aqui, irmão, o céu desceu, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, se estamos no mesmo corpo, no mesmo espírito e queremos subir para o céu de gozo junto, é melhor a gente ir unindo as brasas, né? É melhor aqui a gente pegando um no outro, tocando um no outro, e o fogo começar a queimar, louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem assim, louvado seja Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Diga assim para o seu irmão: Deus tem uma palavra para você nessa noite. E para mim também. Porque temos uma mania que muitas vezes Deus só fala para o próximo, não fala para nós, né? Então começa pela minha e a tua vida, amém? Ficamos de pé em nome de Jesus. Estou recebendo aqui em nome de Jesus o evangelista Leonardo, companheiro, homem de Deus, que Deus tem colocado na minha vida. Louvo a Deus pelo caráter deste homem, pela personalidade, pelas orações. Eu glorifico a Deus porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda existe amigo na terra. Eu sempre vou crer dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu peguei uma palavra que a gente sempre conversa com o presbítero Lúcio, né? Companheiro. Amém? Companheiro, ele abraça e ele ajuda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nada misto. Oh, glória. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus eterno, nesse momento, Senhor, externo a Ti, Deus, a minha gratidão em nome de Jesus, porque o Senhor tem feito maravilhas, porque Deus, o Senhor tem nos surpreendido, Deus da glória, de forma tremenda, Deus da glória. E agora chegou o momento, Deus da glória, da Tua palavra ser ministrada, Deus eterno. Aqui está Teu servo, Senhor, com temor e tremor diante de Ti, homem de Deus, Senhor, que tem andado diante de Ti, Deus da glória, de joelhos, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Deus da glória. Que o Senhor use, Senhor, como o Senhor tem usado na terra, nos quatro cantos, Senhor, aonde o Senhor tem levado, tem conduzido, Senhor, na Tua maravilhosa graça, Deus eterno, para glorificar Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém, irmão? Se você puder continuar de pé, só para a gente ler a palavra, depois você senta. Aleluia. Jesus tem os seus mistérios conosco nessa terra. E eu quero crer que Deus, ele tem uma resposta para mim, para você. 1 Samuel, capítulo 7. A palavra que o nosso pastor Hernandes e os irmãos da igreja aqui local, na direção de Deus, receberam e colocaram como título e o tema do aniversário. Amém? Quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do pastor Hernandes, que através do presbítero Lúcio eu não tinha conhecido ele, se não fosse Lúcio, né? E Deus, ele sabe a quem unir, amém? Ele sabe a quem nos aproximar. Tem pessoas que nós ia desejar muito ser amigo dela ou amigo dele, mas Deus não permite e nos dá outros companheiros, né? Então, assim, através do nosso presbítero Lúcio, a gente conheceu o pastor Hernandes e os irmãos dessa igreja que se tornaram companheiros do nome. Glória. Só vitória. Que há pouco tem muito negócio a ser forte. Meia-noite estamos lá, dando início e glorificando a Jesus. Amém? Aqui a gente faz uma carreirinha para lá, passando norte e tudo vai dar certo para a glória de Deus. Também louvar a Deus também pela vida do nosso irmão João Maria, que está ali atrás, e outros irmãos. Agradecer
Andressa, que nos trouxe até aqui, né? Passou ali numa festa abençoada, coisa de crente, não pode revelar muito, senão você quer ir para lá também. Meu Deus! E a gente chegou um pouquinho atrasado, mas chegamos. 1 Samuel, capítulo de número 7. Quem achou diz amém? Amém. Só a metade achou. Quem achou diz amém? Amém. 70% achou. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12, 13, 14. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E a cidade que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz em Israel, entre Israel e os amorreus. Amém? Sente dando glória para Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está ao seu lado e dissesse assim: Deus é endereço certo nesta noite. E o que o Senhor pode fazer por você é muito maior do que você mesmo poderia fazer por você. Irmãos, diante dessa palavra tão forte e profética, que é o tema do aniversário do 4º ano da igreja, eu, como leitor da Bíblia e pregador, não poderia fugir, né? Deixa muito forte e é profético também para mim e para a tua vida. Existem batalhas que ela vai nos revelar quem são as pessoas fracas que estão do nosso lado. Existem batalhas que ela vai mostrar para você mesmo que você precisa se revestir mais de Deus. Existem batalhas que ela vai mostrar aonde está o pró da situação. Existem batalhas e pelejas que ela vai mostrar, irmãos, o porquê Deus nos chamou para a obra dele. Existem batalhas que não pertencem a você nem a mim, mas por causa de alguém nós entramos na batalha. Existem batalhas que não dá nem vontade de entrar nela, mas por causa do nome de Deus nós entramos nela. Existem pelejas e batalhas que você não tem força alguma, mas o Senhor te dá força para pelejar. O livro de 1 Samuel ele é bem interessante, porque tem uma ligação de 4 pessoas fortes: Samuel, Saul, Davi, e Davi, Salomão adiante. Existe uma ligação constantemente entre, principalmente, Samuel, Saul e Davi. Por aí algumas pessoas mais aparecem no cenário. Mas a Bíblia vai nos ensinar que o livro de 1 Samuel, alguns dizem que foi Samuel, outros dizem que é anônimo. Isso aqui não é muito importante para mim e para você agora. Mas a Bíblia vai nos enfatizar que no livro de 1 Samuel, que o profeta Samuel ele tem
o ofício de profeta, de juiz e de sacerdote. Eu não sei qual é a tarefa mais difícil para Samuel. Se era ser profeta, quando Deus manda ele procurar alguém na casa de Jessé para ser rei, e ele, com medo da fúria de Saul, ele tenta até recuar. Como é que eu vou lá? Eu não sei se era difícil para Samuel, irmão, ser um sacerdote de tanto pecado que havia no meio do povo, ou se era mais difícil para Samuel julgar Israel. Mas eu entendo, aleluia, oh glória. Eu entendo que quando Deus, irmão, oh glória, eu entendo que quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Eu entendo que quando Deus te chama e me chama, é Ele quem vai fazer a obra. Talvez eu não consiga entender, você não consegue entender qual era o mais fácil ou mais difícil para Samuel, mas eu tenho certeza que ele tinha consciência que a mão de Deus estava estendida sobre ele. Aleluia. Diga para o seu irmão, se prepare, porque a mão de Deus já se estendeu sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você em rápidos minutos. Se o negócio, o Espírito é graça, a gente vai até 10 horas, você suporta, amém? Mas se Jesus mandar segurar, ele segura. Quando eu vejo Samuel, irmão, ungindo a pedra, parece que eu entro na pessoa de Samuel e começo a entender a gratidão dele ao Senhor. Por quê, irmãos? Toda hora que alguém levanta um altar para Deus, ela não só está levantando um altar para agradecer, mas ela está levantando na consciência que Deus foi que fez a obra. Aleluia. Tem pessoas que estão no teu altar, no meu altar, mas ela não sabe nem um pouquinho da história, o porquê aquele altar existe. Samuel, quando coloca a pedra e vai determinar uma palavra profética, Ebenezer, que significa dizer no hebraico, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele foi a minha ajuda. Ele traz à memória 1001 coisa. Não é só porque ele venceu, mas ele traz à memória que de fato, verdade, Deus é a ajuda dele. Por quê, irmãos? Porque Samuel é fruto da ajuda de Deus. Isso aqui é fácil de lembrar, não precisa nem contar muito. Samuel é fruto da ajuda de Deus. Deus nunca cerrou uma madre. A primeira madre que Deus vai cerrar, qual é a madre? A Diana. Existiu 1001 mulheres estéreis antes de Ana, mas Ana foi a primeira que Deus a cerrou. Parece que eu estou vendo, eu fico pensando, o que foi que Samuel pensou na hora de liberar uma palavra? Que palavra ele precisava dizer naquela hora? E ele disse assim: foi Deus que nos ajudou. Ou até aqui Deus é nossa ajuda. Parece que eu estou vendo dizer assim: Ele ajudou hoje e ajudou no passado também. Eu sou fruto da ajuda de Deus. Por quê, irmão? Diz 1 Samuel capítulo 1 versículo 5 que Deus cerrou a madre de Ana. Ei, no momento que aos seus olhos, meus olhos, não era para cerrar, irmão. Era para Deus dar uma resposta. Era para Deus chegar com um milagre. Por quê? Porque Ana orava. Ana tinha a qualidade da mulher que provoca um milagre no altar de Deus. Oh, glória. E o seu esposo, Eucana, dava-se o direito de outra pessoa. E Penina zombava. E Penina sabia também que ela tinha direito de um milagre. Mas só que ela zombou. Mas eu vejo Ana orando, clamando, ao ponto
não sai mais palavra na sua boca. Só os lábios mexiam. E seu esposo chega e diz para ela assim no versículo 9 do capítulo 1: eu sou melhor para você do que 10 filhos. Sabe o que ele está dizendo? Você não precisa de história, fica estéril mesmo. E Ana continua no chão, mexendo os lábios e gemendo com a alma. Aleluia. Parece que eu estou vendo, dizendo assim: Deus me ajuda nessa situação. O Deus que fecha é o mesmo que abre, acredite nisso. Aleluia. Parece que eu estou vendo Samuel levantar o altar e dizer assim: o Deus que fez lá atrás fez também agora. Aleluia. O Deus que me projetou no ventre da minha mãe é esse Deus que nos deu vitória contra o filisteus. Aleluia. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Você tem uma glória de glória aí nessa noite. Diga para o Senhor, diga: Deus é tua ajuda. Quem tem consciência, irmão, da ajuda de Deus, nunca vai recuar diante da peleja. Naquela situação, se Samuel não conhecesse o Deus que ele servia, ele recuava. Observe que para Deus da vitória não foi a presença da arca, foi o clamor de Samuel. Aleluia, Deus. Foi o clamor de Samuel. Leia depois direitinho. Foi o clamor de Samuel. Samuel, clame a Deus por nós, roga a Deus por nós. Quando Samuel clamou, Deus trovejou, diz a Bíblia, e dissipou os filisteus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Parece que eu estou vendo Samuel armar o altar, presbítero Lúcio, e ele dizendo assim: Deus, tu és o Deus que abriu a madre da minha mãe. Mas é isso que eu pedi, Samuel, ora a Deus por nós. Fala com Deus sobre a nossa vida. Fala com Deus a nosso respeito. Samuel tinha todo, irmão, todo direito, se ele desejasse, virar as costas. Mas como um bom guerreiro de Deus, ele resolveu entrar na batalha. Aleluia. Sabe o que Deus manda te dizer aqui nesta noite? A peleja não pode ser tua, mas entra na peleja também. Porque tem gente precisando da tua voz profética. E Samuel abre a boca e diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse Deus, Samuel não existia. Se não fosse Deus, a arca não retornava. Se não fosse Deus, o povo não sairia vencedor. Aleluia. Não tem como fugir, irmão, dos olhos de Deus. Não tem como fugir do projeto que Deus lançou para a tua vida. Não tem como fugir daquilo que Deus já trilhou para a tua vida. O inimigo, ele tenta toda hora, em todo momento, nos ofuscar. Mas Deus sabe a quem colocou como coluna. Deus sabe a quem colocou como coluna. Aleluia. Olha para esse irmão e profetiza: tu és a coluna de Deus na terra. Tu és a coluna de Deus na terra nessa noite. Tem hora que dá vontade de fugir, mas o povo vai até o encontro, Samuel, hoje. E para Deus dar vitória nessa peleja, dar uma ajuda dentro dessa peleja, precisa de uma voz profética. Precisa de alguém. Aleluia. Precisa do Samuel. Tem Samuel aqui nessa noite? Aleluia. Olha para esse irmão, tu és Samuel aqui hoje. Tu és Samuel neste negócio. Tu és Samuel aqui nesse negócio hoje. Samuel é a referência do povo. Olha para cá para tu não dormir hoje. Samuel é a referência do povo. Todo mundo corre para os pés de Samuel. Todo mundo precisa ouvir algo da boca de Samuel. E Samuel precisa se comportar como
como porta-voz de Deus. Talvez você já pensou em largar a peleja, a batalha, desistir de tudo, aleluia. Mas já vai dizer assim: fica no canto, fica na posição. Porque eu te chamei para ser voz profética no meio do povo. Foi eu que te separei para este negócio, Samuel. Você está entendendo o mistério? Diga para o seu irmão: tu és Samuel. Deus te chamou para esse negócio. Ei! Não tinha socorro de nenhuma parte, só Samuel. Não tinha como vir socorro de outro lugar, só de Samuel. O povo não tinha outra pessoa, só Samuel. O povo não tinha outra opção, só Samuel, aleluia. O povo não tinha quem recorrer, só Samuel, aleluia. Diga para você: você pode até se esconder, mas Deus te separou para ser resposta para alguém. Aleluia. Aponta para o seu irmão assim: ainda tem azeite na botija, acredite nisso. Tu és refrigério para alguém na terra. Tudo que o inimigo quer, irmãos, é cegar a visão que Deus te deu. Mas Samuel entende que foi Deus que chamou ele. Samuel entende que foi Deus que bradou nos ouvidos dele. Samuel entende que foi Deus que falou 3 vezes com ele, aleluia. Samuel entende que foi o próprio Deus que deu uma palavra a ele. Sabe o que é o mais gostoso numa batalha? É que Deus vai nos revelar quem somos. Sabia disso? O melhor numa batalha é que Deus vai nos revelar quem somos. Tem hora que a gente se acha fraco, aí a batalha vai te revelar que tu és forte. Tem hora que a gente se acha incapaz, e a batalha vai te revelar que tu és capaz. Tem hora que você vai pensar que você é uma pessoa qualquer, e Deus vai te mostrar que tu és uma pessoa valiosa. Tem hora que você vai pensar, irmãos, aleluia, que você é uma pessoa sem valor nenhum, e Deus vai te mostrar que Ele é contigo neste negócio. É por isso que eu sempre digo: você pode estar um ferro enferrujado, mas se o açougue passar, ele te puxa. Porque o açougue não olha para o ferrugem, ele olha para o ferro. Assim revela o Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do Espírito da tua presença? Você pode se esconder no canto de parede. Deus vai dizer: eu estou te vendo, onde é que você está? E Ele vai preparar pessoas para o teu encontro. Aleluia. Tem hora que dá vontade de se esconder. Ah, Deus sabe onde é que está você. Diga você, irmão: tem batalha que se vence mesmo sem ter experiência. Você está entendendo o mistério? Vou revelar na Bíblia. Vou pregar bem devagarzinho. Você entendeu o mistério? Vou pregar bem devagarzinho. Você entendeu o mistério? Eu vou repetir, vou te mostrar o texto. Tem batalha que você vence sem mesmo ter experiência. Qual é a ordem de um quartel? Preparar o soldado. É assim, João Maria? Preparar o soldado. Mas na frente vai ter os mais experientes, os que já sabem o que é peleja. Só relembrando, Samuel nunca foi para uma guerra. Você está entendendo o mistério? Mas chegou a hora de guerrear. Sabe o que ele está dizendo na pedra, quando ele está colocando a pedra como altar? Ele está dizendo assim: eu não tinha condições, mas o Senhor me ajudou. Você não era nem para estar vivo, mas o Senhor te ajudou. Você não ia passar nem o réveillon, mas o Senhor te ajudou.
Nem aqui é para você estar, mas o Senhor te ajudou. Nem para cantar é para cantar, mas o Senhor te ajudou. Nem para pregar é para pregar, mas o Senhor te ajudou. Samuel nunca tinha pelejado ele, mas ele disse assim: eu vou porque eu sei quem me chamou para esse negócio. Profetiza com o teu irmão, diz: hoje tu vai sair daqui entupido da ajuda de Deus. Diga para ele: você vai sair entupido da ajuda de Deus. Sabe por que eu gosto de Deus? Porque Deus resolve fortalecer sempre os fracos. Parece que Deus é apaixonado pelos fracos. Eu dou a glória. Parece que Deus é apaixonado por aqueles que não têm experiência. Eu dou a glória. Aí ele diz assim: é você que eu quero. Eita, Deus grande. Eu vou te revelar o outro lado da moeda. Eita, Jesus. Samuel nunca tinha pelejado, mas venceu. Eu vou te revelar o outro lado da moeda para ver se você dá glória agora. Samuel nunca tinha pelejado, mas não recuou. Aleluia. Não fique esperando Deus levantar alguém, não. Se levante você. Não fique esperando Deus levantar o profeta, não. Levante-se você. Não fique esperando o profeta, levante-se você. Porque Deus diz assim: cadê você no lugar? Cadê você na posição? Cadê você? Quem está entendendo a voz de Deus aqui, levanta a mão para o alto. Porque essa voz está dizendo: ei, eu conto com você para esta peleja. Aleluia! Deus conta com você, irmão. Eu vou te revelar o terceiro lado da moeda. A esquina da moeda. Nessa peleja você vai ter experiência com Deus. E você vai perceber que Ele vai te ajudar nesse negócio. Sabe o que o povo de Israel fez? O nosso companheiro Fernando Ron pregou aqui sobre Neemias. Sabe o que o povo de Israel fez? Deus nos esqueceu. Aí Deus levanta Isaías, capítulo 29, versículo 13 e versículo 14. Isaías, o povo se aproxima de mim só de lábios, mas o coração está bem distante. Mas Isaías, eu tenho uma palavra de Deus para esse povo. Isaías, você vai ter que abrir a boca. Qual é assim o versículo 14 do capítulo 29 de Isaías? Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa. Aleluia. Assombro. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Se eles não continuarem, eu continuo. Se eles não quiserem, eu quero. Se eles não desejam, eu já planejei a vitória. E você, irmão, tudo que Deus faz assombra. Aleluia. Tudo que Deus faz assombra, irmão. Foi o que Deus falou pela boca do profeta: eu vou fazer um assombro. Sabe o que é um assombro? Sabe o que é um assombro? É alguém chegar e dizer assim para você: irmãos, essa bênção é para você. Eita, desse jeito. Ah, o irmão vai receber, mas irmão, eu acho que você errou do endereço. Não, Deus me revelou o teu nome. Mandou comprar isso aqui para você. É o que Deus está fazendo pela boca do profeta Samuel, um assombro. Só com a oração Deus deu vitória. Oh meu Deus, só quem crê nesse negócio aqui. Só com a oração Deus deu vitória. Se você não leu, não entendeu, o problema não é meu, o problema é você e Deus. E a leitura. Eu dou a glória. Roga a Deus por nós, Samuel. Samuel colocou os pés no chão, o joelho no chão, e parece que eu vejo ele falar: Senhor, tem misericórdia. Chega. Deus dos altos céus troveja. Aleluia. A rainha da Inglaterra, Elizabeth, certa vez ela postou e disse assim: eu tenho medo, aleluia, eu enfrento qualquer exército armado, cavalos e cavaleiros, e não tenho
medo, mas eu tenho medo de um crente de joelho no chão, oh glória, porque ela sabe que um crente de joelho no chão, os anjos descem, o fogo desce, Deus se levanta e o negócio acontece. Diga para o seu amigo assim: todo soldado tem oração. Todo soldado tem oração. Tem hora que o negócio trava. Tem hora que parece que a gente vai morrer. Eu vou falar 3 palavras que já é a minha cara. Aí tu vai entender por que tu está aqui hoje. Tem batalha que é Deus quem luta por você. Tipo Deus lutando contra Satanás a favor de Jó. Tem batalha que é o Espírito que intercede, que luta por mim, por você, contra a carne, e Deus te dando vitória. Mas tem batalha que não dá para fugir. Você vai ter que se apresentar. Não tinha como Samuel fugir. Não tinha como Samuel virar as costas. Todo mundo sabia que ele era porta-voz de Deus. Diga para você: tu pode ser o menor, mas tu és porta-voz de Deus. Tu pode ser o menor, mas tu és porta-voz de Deus. Você não pode estar gostando do que está acontecendo com você, mas tu és porta-voz de Deus. Você não pode estar debaixo de muita honra, mas tu és porta-voz de Deus. Alguém não te deu a cadeira de primeiro lugar, mas tu és porta-voz de Deus. E Deus sabe a quem chamou para o negócio. Profetiza para esse irmão, para dar pelo ir para cá assistir o alto, e diga assim: ei, Deus te chamou para esse negócio. Deus me chamou para esse negócio, irmão. Não é tempo de fugir, é tempo de levantar o altar e dizer: Ele continua sendo a minha ajuda. Ele continua me ajudando. Você pode contemplar a ajuda de Deus na tua vida aqui hoje? Você pode. Você pode entender que Deus está te sustentando nesse negócio. Eu estou cheio de Deus aqui nessa noite, porque tem gente aqui precisando ouvir isso. Deus continua sendo teu ajudador. Aleluia! Jesus é tão preocupado em nos ajudar que em João 14 ele falou: eu rogarei ao Pai para que ele envie o outro Consolador. Na outra versão significa o outro ajudador. Aleluia. E ele vai continuar suas palavras no capítulo mais seguinte: e ele vai vos consolar. Eu acredito que ele está aqui consolando desde manhã até agora. Eu acredito que ele estendeu a mão e disse assim: eu estou contigo nesse negócio e não mato. Se der para você, dá para mim também. Quem te machucar, vai me machucar também. Quem tentar te puxar, vai puxar eu também. Porque eu estou contigo neste negócio. Aleluia. Eu tenho pedido a Deus para pregar bem direitinho. Mas Deus te mandado eu voltar aos tempos que eu orava mais um pouco. Eu vou te mostrar aqui agora. Isso aqui vai pegar fogo. Precisa de alguém para pagar o mico comigo. Chega aqui. Eu vou lhe mostrar aqui que não é verdade o que o povo anda falando. O povo diz que Deus anda lado a lado. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Levanta. Quem já ouviu? Levanta o dedo, menino. Já ouviu isso? Quem anda lado a lado é o ser humano. Se o varão estiver perto da varoa, os dois andam lado a lado. Né? Olha para cá. Vamos perder a profecia. Mão direita na mão esquerda. Não é assim? Deixa eu mostrar para você que Deus não anda assim. Você paga um bauru para mim hoje? Eu pago a mocinha. Meu Deus. Diminuiu a oferta. Eu estou crendo que o pastor vai abençoar.
Você paga a pizza? Eita, Jesus. Vou deixar para lá, para você não ficar liso. Isaías 41, versículo 10, versículo 13. O Senhor falou assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento com minha destra fiel. Fala mais forte, fiel. Só quem comentar do sol diga fiel. Só quem jantou hoje diga fiel. Para acordar esse irmão diga fiel. A mão de Deus, a destra de Deus, que é fiel. Versículo 3. Mas está escrito agora não, tu lá em casa para não quebrar. A destra fiel de Deus na mão direita da pessoa. Aleluia, Jesus. Não é estranho andar assim? Não é estranho? Já pensou? Já pensou um casal andando assim? Mas por que Deus está fazendo isso? Porque Ele faz isso. Oh, glória! Sou eu que vou na sua frente. Sou eu que lhe carrego. Você não queria caminhar, mas eu vou lhe carregar. E por que Deus anda assim? Porque quando o buraco estiver na frente, Ele vai dizer: deixa comigo, eu te carrego. Deixa comigo, eu te carrego, eu te carrego, eu te carrego, eu te carrego. Pula o buraco, passa por cima que eu estou dando vitória. Ah, meu Deus! Abre essa boca cheia de dentro, usa essa língua aí. Dá uma rajada de língua, se chama. Porque Deus está dizendo: ei, eu estou te guardando deste negócio. É Ele que está na frente, é Ele que está na frente. É Ele que está na frente, meu Jesus. Enquanto Ele te pega pela mão direita, Ele te livra de muitas coisas. Ele vai te conduzindo, aleluia. Vem cá, de novo. Já viu quando alguém vai passear com alguém para mostrar? Tipo a visão de Deus, Ezequiel. Alguém vai ter que pegar assim, assim, dá uma volta aí, dá uma volta, dá uma volta. Aí depois solta assim, agora me solta. Aleluia, Jesus. É isso que Deus está dizendo, aleluia. Vai chegar o tempo de você estar só também. Mas o versículo 10, não te assombres. A palavra não te assombres, traz o que é a sua memória? Traz o que é a sua memória? Duas coisas. Tem coisas que lhe assustam e você prefere fazer o quê? Recuar. Mas tem coisa que você pensa que não é para você, aí Jeová diz: venha porque é seu. Vem porque eu estou contigo. Deus de surpresa, glória. Tem crente que não aprendeu a ser um Paulo, mas é um Ananias da vida toda hora e todo momento. Se assusta com tudo. O vaso é escolhido. Jesus é não, Jesus. É desse jeito. O que eu tenho ouvido se assusta com tudo. Diga para você, irmão, não se assuste. Se acostume com as notícias fortes. Diga: não se assuste. Se acostume com as notícias fortes. O salmista fala no salmo de número 102, se não fala a memória, 107, 102, 7, que o coração do homem de Deus, ele não se fica amedrontado diante das palavras. Já viu aquelas pessoas que elas são mensageiros de Satanás? Só traz notícia ruim. A terra tem leite e mel, mas só traz notícia ruim. O culto pegou fogo, mas ele só traz notícia ruim. Deus falou na palavra, mas ele só traz notícia ruim. É porque ele está preparado para suportar o que Deus fala. Ah, diga para o seu irmão: sai da frente, porque eu sou Samuel na história. Diga para o seu irmão: sai da frente, porque eu sou Samuel nessa história. Eu sou Samuel nessa história. Meu Deus! Oh, Jesus. Diga para o seu irmão: eu sou Samuel nessa história. Deus me chamou para esse negócio. Quando eu cheguei em Tocantins,
Em dezembro, cheguei em dezembro, dia 25, no Natal. Passei o Natal dentro do avião. Todo mundo comemorando. Dentro do avião, só para me ficar chupando o dedo, e um bocado de casal. Até casal de viado tinha. Homossexual. Sangue de igreja. E eu lá vendo todo mundo comemorando o Natal dentro do avião. E quando o bicho baixou, o avião baixou a terra. Já meia-noite, alguma coisa. Toró de chuva grande em Palmas, capital de Tocantins. Mas eu animado, porque no outro dia eu já pregava 2 dias seguidos no Congresso de Jovens da Madureira. E já animado, porque na próxima semana teria 7 dias seguidos pregando. E era uma agenda mais abençoada que a outra. Mas a moça que ia agitar a agenda para mim adoeceu. Tinha feito uma cirurgia em novembro, precisou fazer outra em dezembro. Quando eu terminei de pregar o sábado e o domingo em Tocantins, na cidade de Paraíso, perdão, que é uma das cidades de Tocantins, Palmas é a capital. Quando chega segunda-feira, a notícia já era para mim pegar outro transporte para outra cidade. A notícia chegou: Leonardo, todas as agendas foram canceladas, porque a menina adoeceu e ela não pode ir com você até a casa dos pastores. E os pastores da região todinha de Tocantins, porque lá todos os pastores, seja Madureira, seja Cialiceta, que é a Assembleia de Deus, eles se reúnem e vão todos para a convenção e só voltam depois do dia 10. Melhor lhe falando, a agenda só depois do dia 15. Eu disse: pronto, como é que eu vou pagar o colégio da menina, que é R$400? Como é que eu vou juntar o dinheiro da passagem para voltar, que é mais 550? Era 1.000 e 1.100, mas uma pessoa amiga minha sempre me vende pela metade do preço. Ela lá 550, até tal dia você precisa pagar logo, até o dia 20, 21. Eu, Jesus, como é que vai cair dinheiro nessa conta aqui? Todo mundo sumiu, o povo adoeceu, e agora? Eu na madrugada comecei a chorar e reclamar. Jesus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu acho que eu vim ouvir a tua voz errada. Ou não era para essa terra, era para outra terra. E Deus falou: eu sou a tua ajuda. Aleluia. Descansa o teu coração. Conheci um pastor, do nada ele se apaixonou por mim ou por ele, deu certinho. Salato, fica aqui. Fica só sentado na cadeira aí dando glória. Eu boto você para orar e Deus vai dar a solução. Aleluia. Se voltar um pregador, eu coloco tu no meio. Ele era o pastor da igreja, a igreja lotada, aborrotada, era debaixo de uma tenda, a igreja estava sendo construída, a pó enorme, capacidade para 500 pessoas. Eu fiquei, mas vou largar certinho. Não faltou um pregador. Eu estava na casa da irmã que me ajudou. Aí ligaram de 5h30. Disse: Leonardo, o pregador acabou de ligar, o pregador de hoje não vem. Aí eu me animei. Eu disse: é hoje. É hoje que eu vou pregar. E o pastor, muito abençoador, vai me abençoar com tudo que é direito. Quando eu sentei na cadeira, ele disse: você recebeu a ligação? Você recebeu, por isso que eu cheguei a tempo. Esse é hoje o seu dia. E hoje vai vir 2 pastores aí que com certeza vão gostar de você. Porque todo mundo aqui gostou de você. Só que eu não posso botar você na campanha, porque já está estampado o cartaz, a campanha, que era 12 dias seguidos,